Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Eu, Felipe Alves, DBA, e estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso quadro DBA Resenha. E hoje o DBA Resenha, meu orgulho. Então, se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreve aí, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. A força de vocês é muito importante para que esse conhecimento aí chegue ao máximo de pessoas possíveis. E a dinâmica desse vídeo você já conhece, vai estar eu e um convidado. A gente vai estar aí compartilhando experiências com vocês, né? E nesse caso, experiências que geraram um orgulho muito grande para a gente, né? Seja porque a gente fez uma atividade, tirou uma certificação, implementou um recurso, fez alguma primeira atividade que deu certo ali logo de cara, resolveu um problema que estava demorando muito a ser resolvido, e assim vai, alguma coisa nesse sentido, tá? E o convidado de hoje, galera, é um convidado muito fera, compartilhou uma experiência aí muito foda com a gente. Então já senta o dedo nesse like aí, porque esse like vai ser muito importante para que essas experiências que a gente compartilhou nesse vídeo cheguem ao máximo de pessoas possíveis. Conto muito com a força de vocês. O convidado é foda, então vocês vão gostar. Já curte aí, se inscreve no canal para vocês não perderem as novidades, beleza? Então bora pro vídeo. Então é isso, pessoal. Vamos aqui então para mais um DBA Resenha, meu orgulho. A dinâmica que você já conhece, né? Eu e mais um convidado. A gente vai estar contando a história para vocês de coisas que a gente fez e que a gente, né, ficou muito feliz, digamos assim, né? Uma coisa que a gente fez pela primeira vez, alguma coisa que a gente foi lá e batalhou para poder fazer dar certo, algum procedimento que a gente implementou e funcionou, um problema que estava acontecendo há muito tempo e a gente foi lá e resolveu. Então, a ideia é compartilhar esse tipo de experiência para vocês, né, se sentirem incentivados com essa experiência que a gente está compartilhando. E, novamente, a gente está aqui com um convidado fera, que é o Guilherme Brito, da DBA-OCM. Fala, meu amigo, como é que tá? Fala, meu irmão, tudo bom, cara? Obrigado aí pelo convite. Muito bom poder estar contigo aí, cara. Eu que agradeço aí a disponibilidade de poder gravar essa resenha com a gente aí. Galera, o Guilherme, a gente já gravou o Delete Somewhere, ele já se apresentou, ele falou um pouco da experiência dele lá, da jornada dele, um pouco da jornada dele de DBA, onde ele começou, onde ele passou e onde ele está nesse momento. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais da história do Guilherme, para a gente não ficar repetido, né? Dá um pulo lá no vídeo do DBA Resenha Delete Somewhere e vê um pouquinho lá da trajetória do Guilherme, ele fala lá em detalhes como é que ele começou aí nessa vida de DBA. Ô, Guilherme, a gente falou um pouquinho lá das cacas no outro, compartilhando um pouco de experiência aí dos perrengues da vida, agora uma parada feliz, né? Uma coisa que a gente fez aí que deixa a gente muito orgulhoso, uma primeira implementação de alguma coisa, uma resolução de um problema que estava há muito tempo acontecendo, a participação em algum projeto que deu muito certo, o cliente ficou muito satisfeito, então gerou uma satisfação pessoal geral muito grande. E aí a ideia desse vídeo é a gente compartilhar essas experiências. Então, cara, o que você tem para a gente aí em relação nesse sentido? Conta para a gente aí. Você estava falando nos bastidores aí da certificação de OCM, cara, eu particularmente estou muito curioso, porque se essa for a história, cara, vou ficar aqui ligadaço para ver. Compartilha, se for essa, compartilha com a galera aí. Show de bola, meu irmão. Vamos lá, cara. Com relação a alguma coisa que eu fiz, né, que eu tive algum orgulho, sem dúvida, foi o Oracle Certified Master, né, cara? Acho que tivemos vários projetos relevantes nesses últimos 16 anos que, pô, foram projetos bem desafiadores. Cara, logo quando eu saí da Oracle, eu tive um projeto de reorganização de um Exadata, que, cara, a Oracle falando que tinha que alugar um Exadata para poder ajustar, fazer uma migração, ajustar para poder reconstruir e refazer um Exadata. Eu consegui fazer tudo isso a quente. Eita! Cara, reorganizar um storage todinho do Exadata, com algumas particularidades ali que foi implementado de uma forma não tão seguindo as boas práticas. Então, assim, cara, foi um projeto de 3 meses que a gente literalmente ajustou um avião em pleno voo, cara. Então, foi algo bem Massa. interessante, que deu um orgulho bem legal. Participei também, cara, de uma implementação de 11 Exadatas, um projeto gigante. Cara, num grande cliente, ele o maior cliente, o maior banco da América Latina.
de exadatas virtualizadas. Então, assim, foi um desafio, cara, daqueles que falar assim, ó, se eu não me engano, foi o maior projeto de exadata da América Latina de uma vez, de vender 11 exadatas de uma vez só e ter que implementar tudo virtualizado. Eita. Então, foi um projeto que também deu muito orgulho, cara, de poder participar, de ser o tech leader daquele projeto, daquele cliente, com muitos desafios ali, cara, de muitas cacas também, de, cara, muitas coisas que o pessoal achava que fazia de uma forma, falava assim, cara, o produto não funciona assim. Ah, que dá para fazer assado, só que não dava. Então, assim, a gente vê o quanto que os desafios surgem, mas eu acho que é a postura do profissional, né, cara, de enxergar um desafio como um problema ou enxergar aquilo como uma oportunidade. Que mesmo tendo alguns desafios, cara, às vezes com a sua postura, com as suas soft skills ali, cara, dentro de um cliente, sabendo conduzir o projeto, muitas vezes a gente pode ter resultados positivos, mesmo com algumas limitações técnicas ali de implementação. E vários, né, cara? Eu acho que na nossa jornada a gente passa por muitas situações que a gente consegue no final ter um orgulho. Eu acho que uma das coisas, cara, que eu aprendi com um grande brother que eu trabalhei na Oracle, que ele criou uma pastinha, cara, de todos os clientes que elogiavam ele. Ó. E eu segui esse exemplo dele, cara. Quando eu entrei na Oracle, ele me mostrou, Brito, cara, olha aqui, cara, todo cliente que eu passo e que no final do projeto o cliente me elogia, eu guardo aqui numa pastinha. Tem uma pastinha aqui com mais de 30, 50, sei lá, na época. Da E eu hora. comecei a fazer isso, cara. Então, acho que é uma prática bem interessante, é uma coisa bem simples, né? Mas que se você trabalhar buscando esse efeito uau, né, dos clientes, cara, e especialmente a gente estava num time muito dinâmico, né, que a gente atendia às vezes um projeto por semana, né, de implementação de Exadata e tal. Então a gente rodava muito a América Latina toda. Então a gente tinha um volume ali de projetos chegando na nossa mão dentro da Oracle, né, que pô, a quantidade de projetos que chega para a Oracle é absurda. Mas que eu acho que vale a pena ter como uma dica aí de inspiração aí para quem está ouvindo a gente, né, cara? Por que não criar uma pastinha ali onde cada projeto que a gente implementa, cara, guardar aquilo como uma referência para depois você, cara, quer negociar um aumento de salário, tá passando por uma avaliação de desempenho, pô, você tem provas ali na mão, Eu, gestores que podem te dar uma evidência a mais daquilo que você está desempenhando, né? Às vezes, cara, eu acho que tem muitas questões que o profissional trabalha muito, ele faz muito, estuda muito, conhece muito, mas não tem o reconhecimento. E porque muitas vezes, cara, ele não sabe nem mostrar para o cara que trabalha com ele, para o gestor dele, aquilo que ele está fazendo. Então, acho que são algumas sacadas aí que, se você tem orgulho, cara, fale para as pessoas, saiba demonstrar isso, saiba copiar o seu chefe em cima de uma thread de e-mail interessante, né? Eu acho que, não sei se você já viu a situação, cara, mas acho que muitos profissionais, às vezes, não sabem se vender, né, cara? eu aprendi com um gestor meu, Guilherme, que ele falava assim, ele tinha uma frase, né? Quando a galinha bota o ovo, ela cacareja, né? Então, cara, a gente pode mapear para essa que o seu gestor fez, né? Ele tinha a pastinha dele com os elogios. Não, por que não? Ué, o cara fez o bom trabalho, fez o trampo bom e tá lá salvando tudo guardadinho. A hora que ele precisar usar para alguma eventualidade, ele tem lá salvo. E nada mais justo, né, do que ser um cliente falando do seu trabalho. Não é nem você falando do seu trabalho, é alguém que você fez um trabalho falando do seu trabalho. O que enriquece ainda mais a sua experiência, né? Exato, cara. Então, acho que isso é muito legal. E, sem dúvida, cara, acho que o maior orgulho foi a certificação do OCM, né? Até porque quando eu fui fazer essa prova de certificação, Cara, cara. conta para nós, Guilherme, antes de você falar de você fazer, o que, que tem que fazer para fazer o OCM? Aí eu não sei se mudou da época que você fez para cá, né? E não sei se você sabe como é que é agora. Mas se você puder compartilhar com a galera como é que é, o que, que eu tenho que fazer para ir para fazer o OCM? O que, que a Oracle pede? Vamos lá, cara. Até para contextualizar a história sobre o que a prova pede em si, acho que vale a pena a gente falar o porquê que eu fui tirar essa certificação, né? Porque eu Show. comecei tirando o OCA, que acho que foi a primeira coisa ali de ter a primeira certificação Oracle. Hoje em dia nem tem mais o OCA para o Oracle É, 19c. Você faz direto o OCP OCP. 19. Nossa, facilitou bastante, né, cara? Eu tive que fazer Uhum. prova e curso para poder validar meu OCP. Exato, cara. Você sabe o quanto que era caro fazer um curso oficial, Nossa o Senhora. time, eram mais provas. Você tinha que fazer uma prova de SQL, depois o OCA, depois o OCP. Cara, era uma jornada bem longa, né? Uhum. E hoje em dia as pessoas não entendem a facilidade do quanto que está muito mais rápido nessa questão. E, cara, de lá para cá, cara, o que aconteceu? Tirei o OCA, depois tirei o OCP,
E eu vi, cara, que com o OCP eu tinha triplicado o meu salário. Eu falei, pô, eu preciso, ao invés de ficar aqui gastando minha energia com a faculdade, eu preciso buscar mais certificações. Por quê? Eu crio diferencial. Eu estou vendo que ninguém que trabalha com Oracle aqui tem, cara. Então, eu vou buscar um diferencial para poder me destacar entre as pessoas. E na época, cara, só tinha um cara no Brasil que tinha essa certificação, que era o Antônio Menezes, que era um cara que trabalhava na Oracle de Brasília. Um cara que eu até tive pouco contato dentro da Oracle, mas sempre foi uma grande referência. Até mandei e-mail para ele na época, o cara me respondeu super solícito, perguntando como é Oh, que era a bacana. Oracle. E um cara que para mim sempre foi uma referência aí por ter sido o primeiro OCM do Brasil. E aí, cara, eu vi que certificação que estava dando certo para mim. E, cara, eu fiz uma coisa que eu não recomendo as pessoas façam se elas não garantem ali, cara, principalmente o risco de você tomar uma decisão na sua carreira. Eu tranquei minha faculdade. Não recomendo que as pessoas façam isso, mas eu tranquei um semestre da faculdade para falar assim, eu vou focar no OCM, porque é isso que está dando certo para mim. E poderia ter dado errado. E aí eu ia arcar as consequências disso, de atrasar talvez 6 meses da minha vida e um investimento que talvez eu teria que foi alto, não foi Aham. barato. Então foi uma coisa muito estratégica, cara. Eu acredito, assim como nos investimentos, assim como no jogo de empresarial, cara, quanto mais risco, maior ganho. Se você não está disposto a arriscar, cara, você vai ter um resultado ali que todo mundo tem. Mas se você for ousado, cara, e assumir um projeto que nunca ninguém fez, buscar uma certificação que nunca ninguém fez, os ganhos que você pode ter com aquilo podem ser exponenciais. Então, quanto maior o risco, maior o ganho. Acho que é um conceito também interessante que fica para a galera aí, que se aplica tanto no mundo dos investimentos, no mundo empresarial, Aham. ou mesmo na sua carreira profissional, né? Acho que seguir o que todo mundo faz, cara, talvez pode ser uma estratégia ali que não te dê um resultado tão exponencial. E eu busquei isso, cara. Eu saquei esse conceito lá atrás, em 2009, mais ou menos, e comecei a buscar. Acho que o primeiro desafio, Felipe, era que eu tinha apenas 3 anos de experiência com Oracle, cara. Eu não tinha uma experiência tão grande. E, cara, compartilhei isso com algumas pessoas mais próximas que trabalhavam comigo. Os caras falavam, cara, você é maluco. Você acha que... E, tipo, me zoavam. Assim, você acha que o OCM vai ser igual um teste King, que você decora as questões e faz? E, cara, as pessoas desconfiando, tipo, do meu potencial de saber executar projetos reais na prática. O legal, cara, que eu aprendi, desde quando eu estava estudando para o OCA, eu já criava meus laboratórios. Quando eu estudei para o OCP, eu também já criava meus laboratórios. Claro, a gente utiliza um simulado ali no processo de revisão, para você entender um ritmo de prova, mas eu acho que as pessoas que se apoiam só no simulado desde o início, isso não é legal. Se a pessoa ela estuda do jeito certo, entende o conceito, cara, cria-se laboratórios, coloca a mão na massa e depois revisa com os simulados, isso é legal. E as pessoas subestimaram ali, cara, a minha capacidade de poder passar, de ser aprovado numa prova de certificação, e eu encarei aquilo, cara, como um desafio. Cara, acho que é legal a gente poder provar que dá pé, que eu consigo, que, cara, que não precisa ser um gênio. Eu nunca me considerei, Felipe, o cara mais inteligente da sala. Cara, nunca fui o cara que tirou as melhores notas. Não, longe disso. Mas eu acredito, cara, que um cara mediano, consistente, ele chega lá. E é isso que eu tenho buscado cada vez mais, inclusive, cara, hoje na minha carreira profissional. Eu considero que eu sou um cara mediano, mas que está consistente há 16 anos. Estudando, fazendo, correndo atrás. Cara, algumas pessoas conseguem entender em 1 hora. Às vezes eu vou conseguir entender um negócio em 3, cara. Mas eu tô ali. Eu tô ali. E até dentro da Oracle, cara, teve projetos que aconteceu que, porra, eu trabalhava 80 horas. Às vezes eu estava me destacando ali, cara, por estar comprometido, por estar ali presente. Alguns caras até mais inteligentes do que eu falavam assim, não, cara, não tô a fim de fazer hora extra. Eu chegava lá e fazia 60 horas, 70 horas, 80 horas. E conseguia, cara, absorver, correr atrás do prejuízo. Então, acho que é muita questão comportamental e de mentalidade, cara. Eu acho que o profissional de sucesso hoje, independente do que for sucesso, né? Às vezes sucesso é grana, às vezes sucesso é ter mais tempo para a família, às vezes sucesso cara, trabalhar numa multinacional, independente do que for sucesso, cara. Eu acho que o cara tem que ser consistente. Ele tem que acordar todos os dias pensando o que ele precisa fazer para poder atingir aquilo. E eu comecei o meu intensivo preparando para o OCM. Cara, eu vi que era uma prova que, de fato, não é uma prova comum. Não é chegar lá, múltipla escolha,
ver qual que é a questão mais tranquila e eliminar. Não, não é assim. E o que eu tinha que fazer para poder ir para o outro lado? Para poder, de fato, estar pronto para o OCM. Cara, eu pensei, se é uma prova prática, eu vou ter que pegar cada tópico da prova e eu vou ter que testar todas as formas práticas possíveis. Então, eu comecei lá, vou criar um banco de dados. Eu vou criar via SQL Plus, via linha de comando, Create Database. Eu vou criar via DBCA. Eu vou criar via DBCA modo silent. Eu vou criar um DataGuard, beleza, eu vou criar via linha de comando, mas eu vou criar também pelo Enterprise Manager. Porque se precisar, cara, eu tenho alternativas. E exatamente essas possibilidades, aprofundar nas possibilidades, foi o que me fez estar pronto para o OCM. Claro, existe um termo lá que você tem de confidencialidade, você não pode ficar falando muitos detalhes do que foi feito na prova, mas, de fato, na época, cara, tinha um perfil no site da Oracle com o link dos OCMs no Brasil. Na época, sei lá, tinha uns 50 no mundo e tinha um no Brasil. E eu fui o segundo. E o que aconteceu? A prova em si é uma prova que, na época, a gente tinha que pagar $2.000 para fazer essa prova. Mais 2 treinamentos oficiais da Oracle que você tinha que fazer. Então, você pensa, na época, ali, sei lá, R$3.000 cada treinamento, em 2010, isso, há 12 anos atrás. Além disso, é uma prova que você paga $2.000, mais passagem aérea para os Estados Unidos, mais hospedagem. Hospedagem. Cara, com certeza foi de 20 a 30 mil reais aí o investimento e muito tempo de estudo para poder investir nessa prova naquela época. E o que eu fiz, cara? O que eu fiz em cima disso? Eu foquei totalmente. Eu foquei no meu objetivo. Eu acredito que uma das coisas para a gente poder conseguir ter resultado também é a gente conseguir, cara, ter foco. A gente conseguir estar 100% focado no que a gente quer. Até por isso que eu tranquei minha faculdade. Cara, eu acho que eu só vou conseguir ser bom numa coisa se eu focar. Cara, se eu estiver estudando um monte de coisa simultânea, eu estou estudando para ser DevOps, estudando Cloud, estou estudando Python, estou estudando Oracle. Cara, você não vai aprender nada. Então, Não vai ser bom em nada, né? Não vai ser bom em nada. Eu foquei muito no Oracle Database ali. Eu te falo que eu fiquei no processo, Felipe, de 3 meses, tá? Eu estava dentro de um cliente, né? Eu atendi um órgão público, onde eu trabalhava o dia todo com o Oracle, com aquela versão, com a versão 10G. E, além disso, quando eu chegava em casa, cara, era todo dia no ritmo de uma faculdade. Era assim, das 19 às 23, estudando, simulando, pegando cada linha da prova e aprofundando. E o legal, cara, é que isso foi uma base assim, para eu poder me destacar como profissional. Isso foi uma base para eu poder até utilizar essa metodologia que a gente faz hoje dentro da DBOCM, né? Porque a gente pega cada tópico da prova, a gente simula como se fosse um projeto real na prática. A gente pega, cara, os tópicos ali da OCP e, pô, vamos destrinchar como se a gente estivesse dentro de um cliente. Vamos testar isso dentro de uma VM. Então, a gente faz isso. E eu acredito, cara, que essa é a melhor forma da gente aprender. Entendendo o conceito, executando na prática, e depois revisando com simulados. Isso faz a gente entender a solução de uma forma muito completa, cara. E às vezes vai ter coisa ali no simulado que vai te dar insights para você testar no seu web, cara. E as pessoas não entendem, que falam assim, porra, eu não vi essa questão aqui na documentação. Pô, vou testar esse negócio. Então, isso trouxe uma metodologia, cara, que eu utilizo até hoje, que hoje a minha empresa de consultoria utiliza, que hoje os nossos mais de 1.000 alunos estudam baseado nessa metodologia. Isso foi muito bom, cara, que, pô, foi 3 meses, assim, de estudo, de segunda a sexta, das 19 às 23, final de semana também, cara, eu estava saindo muito pouco, pegava um sábado o dia todo para estudar, um domingão o dia todo para estudar. E o que acontece, cara? Eu só funciono com datas. Então, marquei a prova, paguei $2.000 e falei, ó, a data é tal e eu vou para os Estados Unidos, comprei passagem. Dificuldades, né, cara? Meu inglês era muito ruim, cara. Até hoje, assim, eu me viro. Isso que eu ia te perguntar, porque, assim, até as provas, né, agora só o CP, na época o CA, o que você achou da dificuldade com a língua? Porque uma das coisas que eu vejo muito na galera que às vezes me pergunta, que eu converso, que aí os caras falam assim, mas a prova é em inglês, né? Eu falo, cara, não tem muito para onde fugir, não. Você vai ter que lidar com isso. E aí eu vejo que o pessoal se preocupa mais com o fato da prova ser em inglês do que com o conteúdo em si. Você, com essa experiência em loco, lá num país estrangeiro, fazendo uma prova lá, o que você pode dizer nesse sentido, cara? Vamos lá, cara. Com relação ao inglês, cara, eu não tenho inglês nativo.
Cara, você vê que tem um sotaquezão ali de brasileiro falando inglês, mas eu consigo entender hoje, né, o que as pessoas falam e eu consigo me comunicar. Eu acho que esse é o necessário para você atender alguns projetos aí, principalmente internacionais. Mas naquela época, cara, eu acho que a primeira coisa, né, aquela base do inglês técnico eu tinha muito bem. Eu li uma questão, consegui interpretar, consegui executar. Isso foi muito tranquilo. No OCA eu tive um pouquinho de dificuldade, então, cara, o simulado ajuda até nisso. Pô, você vai estudar, entender o nível de inglês das provas e tal, então isso ajuda pra caramba. No OCP, cara, já estava bem melhor. No OCM, cara, minha primeira viagem internacional, cara, na hora de conversar com as pessoas, não estava entendendo o que as pessoas estavam falando comigo. Então foi bem desafiador, mas, cara, cheguei na Oracle, achei o prédio, fui fazer a prova em Atlanta, nos Estados Unidos, estado da Geórgia. Cara, fui lá no escritório da Oracle, entrei, me apresentei, nice to meet you, my name is Guilherme, I'm from Brazil. Ah, Bem boa! basicão. E aí, cara, sentei na sala, era eu, um indiano, fazendo uma bancada ao lado. Eram dois monitores, porque um dos cenários da prova você tem hack DataGuard, Enterprise Manager, então tinham dois monitores e duas máquinas, onde essas máquinas conversavam. E aí, cara, no cenário de prova, assim como uma prova da Pearson, você chega no centro, vai ler o descritivo e vai ter. Só que ao invés de você marcar X, A, B, ou C, ou D, ou E, cara, você tem que executar na prática. E aí, cara, entra algumas questões, né? Você tem cenários que são dependentes. Então, eu passei por 8 baterias de cenários dentro do OCM. Primeiro dia, 4 cenários. Segundo dia, 4 cenários. Se você não faz o primeiro cenário, você não consegue fazer o segundo. E aí já começou algo assim, criar um banco via linha de comando no SQL Plus. Sacou? O indiano no lado já travou na primeira. Eita. E aí ele questionava com o instrutor falava, você conseguiu fazer? Consegui. E o cara, não. E aí, cara, já começaram a vir algumas situações desse tipo, né? Então eu estava muito bem engatilhado ali, cara, de como que eu poderia executar essa prova, como que eu poderia pegar os cenários e executar ali na prática. Então, cara, foi bom. Foram 8 baterias ali envolvendo... Deixa eu ver se eu lembro, tá? Na época. Primeiro a criação de um banco de dados, depois uma recuperação ali de um backup, de uma situação que acontece ali aleatório. Os cenários podem ser diferentes, tá? Então, de um cara fazendo para outro, então tem vários cenários diferentes. Cara, teve situação de performance, teve situação de Enterprise Manager, teve situação de DataGuard que eu não estava conseguindo fazer, e o DataGuard via Enterprise Manager me salvou na época. Ó, cara, da hora. o tempo estava acabando, eu tinha 50 minutos para montar o DataGuard. O tempo estava acabando, não estava conseguindo fazer o cenário específico. Cara, minha última alternativa ali, cara, Enterprise Manager, senão não vai dar tempo. E aí abri Enterprise Manager, next, foi lá, consegui criar via Enterprise Manager no Oracle 10G. Caraca! No Exadata ali. Foi maluco. Tinha cenários de hack ali, cara, questão de 1 hora. Cara, não tem tempo de errar. A documentação ela é disponibilizada para você na máquina. Cara, não tem tempo de ver. Cara, você tem 50 minutos para botar um hack, um DataGuard profissional, um hack para funcionar, para resolver uma situação específica. Então, se o cara não tiver muito engatilhado ali, cara, nos cenários, nos tópicos, em testar as possibilidades, em ter ali, cara, dia a dia ali, realmente, de executar, não tem como. E aí, cara, depois do segundo dia, eu voltei para o Brasil, e olha o que aconteceu. Eu não consegui saber o resultado da prova. Mas tem um prazo quando você termina, um OCM específico, da hora que você termina até a hora... Eles te falam quanto tempo eles entregam? Na época tinha um prazo, só que na hora de receber a resposta, eu recebi, você não tem o segundo curso oficial. Ué, mas e eles falaram, ó, oxe. Eu fui só com treinamento e não tinha feito o segundo treinamento oficial. Eita! Sacou? Aí cheguei no Brasil, fui fazer um treinamento lá em São Paulo, perto da Paulista, lá numa empresa que eu acho que nem existe mais. E aí fiz um curso de performance TANI, só para falar, estou cumprindo os 2 requisitos e agora eu quero o resultado da prova. Uhum. E aí, cara, quando eu estava fazendo o treinamento em São Paulo, no primeiro dia eu já tinha um ID do curso lá e tal, mandei, apliquei e falei, ó, agora eu tenho. Aí, no meio do treinamento, eles me deram a resposta que eu fui aprovado, que eu fui o segundo ACM do Brasil. Massa, velho. Eu tinha conseguido passar nas etapas. Aí foi aquele alívio, assim, né, cara? Pô, deu certo. Que massa. E aí, cara, assim, eu comecei em 2006.
Em 2010, cara, eu estava com a OCM na mão. Então, eu comecei a estudar com 3 anos de experiência, mas meio que ali para o 4º ano de experiência, de 3 para 4 anos, que eu consegui oficializar o ACM, cara. Que foi um desafio, me deu uma visibilidade muito grande na comunidade, né, cara? Eu seguia muito aquele fórum Oracle BR na época que tinha. Sei. Eu botei lá, e as pessoas, pô, na época não tinha praticamente ninguém aí que tinha essa experiência do OCM. Conheci muita gente por conta disso, comecei a receber propostas de São Paulo, propostas para trabalhar na Oracle. E sem dúvida, cara, foi um orgulho muito grande, algo que abriu muitas portas, né? E aquilo, né? Aquele risco que eu assumi ali de trancar 6 meses de faculdade, que pode ser um custo financeiro grande, que pode ser um tempo grande, e investindo 20 a 30 mil reais ali em treinamentos, em uma prova, em uma viagem para o exterior, cara, foi um puta aprendizado. Um aprendizado que foi muito bom para o meu crescimento profissional. Eu acho que a gente tem que se treinar, cara, estar fora da nossa zona de conforto, porque é onde a gente mais cresce. Eu te falo que, pô, foi difícil, num país que eu não dominava a língua, foi desafiador, foi uma prova tecnicamente difícil, minha primeira viagem internacional, mas que eu acho que em 3 meses de estudo intensivo, cara, eu evoluí assim de uma forma absurda. Eu talvez evoluí anos ali em 3 meses, sacou? O que profissionais de 7, 10 anos de Oracle nunca tinha testado, eu estava ali disposto a colocar a mão na massa, né? E eu costumo dizer isso, cara, que a experiência não está vinculada ao seu tempo em uma ferramenta, né? Porque senão, cara, o motorista de táxi seria campeão de Fórmula 1, porque ele fica o dia todo ali no carro dirigindo. Isso não quer dizer Exatamente. nada. Depende da intensidade que você está jogando o jogo. Cara, eu estou jogando o jogo para ser o mais rápido. Eu estou jogando o jogo para ser, pode ser o melhor, ou para que eu seja melhor do que eu era no passado, para que eu seja a minha melhor versão. Acho que vale muito a pena a gente poder pensar nisso. E sem dúvida, cara, o OCM abriu muitas portas. Acho que foi uma das coisas que eu tive muito orgulho. Até hoje, cara, muitos clientes, cara, dentro da Oracle, porra, eu chegava dentro do cliente, pô, você quer o ACM? As pessoas até, tipo, me respeitavam mais por saber um pouco da minha trajetória, por já ter visto uma entrevista minha em algum blog, por já ter visto o meu site, o meu perfil dentro do site da Oracle, né, como um dos primeiros OCMs do Brasil. E com certeza foi algo que eu tenho muito orgulho, cara, que a gente pode poder compartilhar essa história de um cara que simplesmente arriscou, cara, que tentou, que foi atrás, que colocou como objetivo e acordava todos os dias ali focado naquele objetivo. Então, eu estava muito focado realmente no que eu queria e deu certo, cara. Acho que eu gosto de compartilhar essas histórias para mostrar para outras pessoas que é possível, que dá pé, cara. Você precisa acreditar muito e querer muito. Se você quiser muito, cara, vai acontecer. Mas depende de você. Correr atrás, né, cara? Bom, Isso galera, aí. bom, nem tenho o que falar, né? Pô, experiência, compartilhou a história completa aí da trajetória do OCM. Cara, isso com certeza é de grande valia aí para mim também, para a galera do canal que está assistindo. Porque, mano, é incentivo, né, velho? Ver como é que foi o seu rolê todo para chegar lá e tudo mais. É, eu acredito também que sem estudo e sem o esforço ali, a gente não consegue chegar longe. Vai ficar na média, né? Se você quiser sair da média, você precisa se esforçar mais, né? Não espere resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Você precisa fazer o diferencial para poder ter resultados diferentes. Então, assim, cara, essa história é muito foda. Espero que a galera aí tenha pegado todos os detalhes, porque, assim, não é em todo lugar que você vê um depoimento desse, né, galera? Então, aprendam, escutem e vejam como é que se faz para correr atrás. Cara, bom demais, eu fico até tímido de compartilhar uma história minha aqui, mas assim, eu ia falar de uma, mas eu vou até comentar também a questão da certificação. E uma coisa que me deixou muito feliz também, que recentemente eu tirei a minha certificação de Data Guard, sei lá, tem 2 anos ou mais, um pouco, e eu segui mais ou menos essa sequência sua. Cara, vou aprender, beleza. Instalo e vou fuçar de todas as maneiras possíveis para atender. Muito dos conceitos que você vê que são questionados na prova, você aprende fazendo uma prática ali. Ah, se eu fizer isso, ele vai se comportar dessa forma. Ah, tem uma pergunta na prova que se encaixa nesse cenário que você acabou de testar. Cara, aí depois você vai lá e aprofunda na teoria, né? Aí você linka aquilo que você fez lá na prática com a teoria. Eu fiz desse jeito, fiquei uns 3 meses também
testando DataGuard, testando, fazendo switch, failover, todas as possibilidades que tem lá dentro da ferramenta. E só depois eu procurei. Aí eu também sou muito da vibe das datas. Eu marquei a prova e tinha tal data. Eu falei, ó, tem esse prazo para poder me esmoecer aqui para estudar o recurso. Porque assim, vou ficar estudando 6 meses para depois marcar a prova. Cara, para mim não funciona. Eu acho que para você também, você falou de como você fez aí. Eu não. Cara, quero fazer a certificação. Beleza, vou marcar para daqui 3 meses. E aí, se vira, Felipe, se vira, estuda, pega o conteúdo, pega lá o material, estuda, faz os laboratórios, vai na prática. E aí, isso foi um diferencial também, porque no local que eu trabalho, eu implementei todos os conhecimentos que eu adquiri de DataGuard, com as melhores práticas e tudo mais. Tudo hoje funciona lá com todas as práticas que eu aprendi. E, cara, é isso. Você tem que pegar, esmiuçar e correr atrás, velho. Porque senão, se você não estudar, ninguém vai estudar por você, não, velho. Eu costumo fazer uma analogia, Felipe, que agendar a prova, marcar a data, cara, é igual você jogar o chapéu do outro lado do muro e sair correndo para pegar do outro lado, cara. Tem que fazer acontecer, senão vai dar ruim. Então, cara, é quando a gente se mexe, né, cara? É o desconforto, né? E assim, a gente sabe, o OCM cedeu valores aí mais ou menos, e assim, se a gente jogar para valores atuais, isso vai ficar mais alto ainda. Bom, galera, prova de certificação não é barata, até porque é em dólar, né? Aí tem o negócio da conversão da hora que você faz da hora que você marca. Então, assim, eu não sei se a galera tem dinheiro para desperdiçar, mas eu não. Então, tem que correr atrás. E a hora que você paga lá, que você vê a conta, você fala assim, esse aqui não tem que ser em vão, não. Seja pelo seu esforço, seja para fazer valer aquele valor que você está pagando ali, né? Porque, cara, não é barato. Certificação da Oracle não é barato, principalmente porque não é em dólar, e a gente sabe como é que está a situação atual, né? Quem está querendo tirar a certificação atualmente, dependendo da certificação aí, 5 pau para cima, no mínimo. Então, tem que se esforçar, porque tem que fazer valer aquela grana, aquele esforço que você está despendiando para poder fazer a prova, né, cara? Exato, cara. É isso aí. Bom, turma, depois de uma experiência dessa, Guilherme, algum recado para a galera aí nesse sentido? Cara, eu acho que agradecer aí, primeiro, Felipe, a participação aí, cara, muito bom de poder fazer esse bate-papo, poder levar essa mensagem para mais pessoas. E, pessoal, acredite em você, cara. Você não precisa ser o cara mais inteligente, você não precisa, cara, todo mundo tem suas limitações, suas dificuldades, mas eu acho que o cara que chega do outro lado é aquele cara que é consistente. Eu acho que o maior aprendizado disso tudo seja um médio consistente, cara. Eu não acredito que eu sou o cara mais inteligente, não, cara. Eu busco sentar com profissionais que eu aprendo cada vez mais. É sempre bom de poder sentar em mesas que você aprende, que você consegue gerar também valor para as pessoas, mas, cara, o médio consistente é aquele que chega lá, cara. Não é o cara mais inteligente que simplesmente vai ter mais sucesso. Muitas vezes é aquele cara que está ali, cara, focado no seu objetivo, buscando e que, cara, tá acordando todos os dias fazendo o que precisa ser feito. Isso aí, galera. Show de bola. Resenha tá dada. Se liga nas experiências e traça o objetivo, faz o plano e vai para cima. Não tem para onde correr, não, tá? Então, primeiro agradecer o Guilherme. Guilherme, obrigado aí pelas os 2 vídeos que a gente está gravando aí. E, bom, espero que a gente fortaleça essa parceria aí e faça mais collabs aí para fortalecer o conteúdo. E quanto mais gente falando, mais forte fica a dinâmica, mais forte fica mais gente falando, mais gente conversando, mais conteúdo sendo disseminado para a galera aí. Obrigado, cara. Obrigado pelo tempo aí que você está despendindo para a gente. Valeu, meu irmão. Grande prazer estar aqui contigo. É isso, galera. Beleza, então. Valeu, falou e até mais. Valeu.